Boa tarde, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores presentes, amigos, internautas que nos acompanham de casa. Hoje damos prosseguimento ao ciclo sobre a cadeira 41, em que nos propomos a começar a examinar alguns nomes do imenso conjunto de escritores e expoentes que ficaram de fora da academia, ou porque não se candidataram, ou porque não se elegeram. E, com isso, vamos procurando dar uma visão geral dos que ficaram de fora, sem ser a academia dos excluídos, nada disso, mas tentando situar a academia também em relação ao seu entorno na vida cultural brasileira. Hoje teremos a conferencista Valéria Lamego falando sobre Lúcio Cardoso, com o título de É Quase Tudo Ficção, Lúcio Cardoso e o Crime do Dia. Lúcio não foi ainda muito estudado, embora haja alguns estudos que se dedicaram à obra deles. Entre eles eu destaco, inclusive, que está aqui presente a autora, Marie-Louise Urel, ou Marie-Louise Urel Raimundo, que foi uma tese orientada por Afonso Romano Santana na PUC, chamada Desejo e Perversão, ou Os Atalhos da Loucura, a propósito do romance A Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso. Valéria vai abordar uma coisa bem de um ângulo diferente, e não a Crônica da Casa Assassinada, que geralmente é o que é estudado de Lúcio Cardoso. Valéria também estudou na PUC, é doutora em literatura brasileira pela PUC-Rio, autora de um belo livro sobre Cecília Meirelles, A Farpa na Lira, Cecília Meirelles na Revolução de 30, organizadora do mais recente volume aqui, Monteiro Lobato, correspondência entre Monteiro Lobato e Lima Barreto, de um livro também, uma edição muito bonita do Anique Bobó, do João Cabral de Melo Neto e a Luiz Magalhães, Contos da Ilha e do Continente, de Lúcio Cardoso, da obra em prosa de Cecília Meirelles. Recebeu o prêmio Funarte de Criação Literária com um livro ainda inédito, Crime na Noite. Coordenou vários seminários do Laboratório do Escritor de 2006 a 2009 e Múltiplos e Contemporâneos em 2013. Editou os livros O Gráfico Amador, Origens da Moderna Tipografia Brasileira, em parceria com a Academia Brasileira de Letras, e ganhou o Prêmio Jabuti 2015 com ele. Um outro, Impresso no Brasil, de 1808 a 1930, o Destaques na História Gráfica, no acervo da Biblioteca Nacional, e a coleção Cadernos de Samba. É autora de diversos artigos, dentre eles 2000 Dias no Deserto, sobre Maria Helena Vieira da Silva, no Rio de Janeiro, e o Itinerário de uma Cronista, sobre Cecília Meirelles, autora de crônicas. Com a palavra, então, Valéria Lamego. Obrigada. Boa tarde. Antes de mais nada, obrigada pela presença. Queria muito agradecer a Ana Maria Machado por estar aqui. Nós que somos editores e ensaístas, esse lugar aqui é um pouco complicado. Eu costumo dizer que os filhos de Urano em Peixes não se acostumam muito com o palco, né? Gostam mais de ficar na sombra, escrevendo, pesquisando, editando. Então, eu queria agradecer, sobretudo, a Marta Klagsbrun e a Ione Carvalho, porque eu fiquei o tempo todo dizendo, não, eu não vou, eu estou muito ocupada, vamos deixar para outro dia. Mas é um convite que eu tinha que aceitar, de qualquer maneira, pela casa, e, sobretudo, por todas as pessoas que estão aqui, e por Lúcio, né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre Lúcio Cardoso. A princípio, né, eu vou ler, é pequeno.
Essa fala seria sobre os motivos dele não pertencer à Academia Brasileira de Letras. A famosa cadeira 41. É divertidíssimo isso, inexistente. Sem dúvida, esse é o melhor lugar para o nosso escritor mineiro, Lúcio Cardoso, nascido em Curvelo, no ano de 1912. Podemos dizer que Lúcio Cardoso pertence à mais nobre tradição carioca. Ele é filho de Ipanema, amante de Paquetá e do centro do Rio, afilhado do subúrbio e, sem dúvida, parceiro dos bares mais conhecidos de Ipanema, do centro e da Lapa, entre os anos de 1930 e 1960. Lugares que hoje sequer fazem parte das lembranças dessa cidade. Lúcio é de um mundo que desaparece todos os dias e cada vez mais rápido. Escreveu longos bilhetes nas Casas Pardelas, a rainha do uísque, como dizia o slogan, que ficava aqui bem perto, na Rua México 148. Foi lá, por exemplo, que redigiu uma resenha inteira sobre o livro A Maçã no Escuro, de Clarice Lispector. Escreveu no verso do bloco das notas fiscais, onde, aliás, rabiscava muito dos seus bilhetes e estruturava seus poemas após doses generosas de uísque e vinho branco. Em uma entrevista de 1959, cheia de ironias e verdades, ao seu estilo, dada à jornalista Ismênia Dantas, do Diário Carioca, ele é taxativo. Sou um lírico que prefere ser citado como frequentador do Bar Veloso do que como candidato à Academia Brasileira de Letras. Começamos com Lúcio. Lúcio era um homem que frequentava bares. Na década de 60, a imprensa repetia incessantemente que não poderia falar em Lúcio sem mencionar os bares e Minas Gerais. Eu acrescentaria que ele seria incompleto sem Ipanema. O Veloso, na Rua Montenegro, atual Vinícius de Moraes, era o seu bar predileto. Mas havia também o Bar Lagoa, ele morou em cima do Bar Lagoa, onde morou no prédio acima o Vermelhinho, o Jucas, os bares das Casas Pardelas, como o Vilarino, que continua aqui em frente, o Siri, na Lapa e tantos outros. Mas não estamos aqui para contar sobre os hábitos mais cotidianos de nosso escritor. Até porque não foi invenção de Lúcio Cardoso frequentar bares até o ponto de deixar suas produções literárias inscritas sobre as folhas de notas fiscais ou de embrulhos de maços de cigarro. Infelizmente, essas pequenas histórias vamos deixando para trás por acreditarmos que são menores e, com isso, vamos abandonando também a memória de uma cidade que perde a cada dia o seu rosto, o seu arcabouço e, pior, aquilo que imaginamos sobre ela. O Rio de Janeiro foi o cenário parceiro de crime de Lúcio Cardoso. Tenho o Rio nas minhas veias como uma doença, dizia em seu diário. Essa relação com o crime e com a cidade que escolhi para falar aqui. Tentarei introduzir seus pequenos textos, suas crônicas, que o próprio autor não deu muita atenção, mas que preenche um período longo de maturação literária, um período de quase 9 anos que levou sem publicar. E, mais importante, um período que seu grande livro, A Crônica da Casa Assassinada, estava em ebulição, sendo cozinhado nesse denso magma de aflições, conflitos e de personagens que andam nas sombras, como a obra cardosiana nos deu. Obra em caixa alta, entendido como aquela entidade única, como o legado do grande escritor. Descobri em 2011 que Lúcio havia escrito cerca de 300 crônicas sobre o crime no Rio de Janeiro. Para mim foi um espanto. Até conhecia uma de suas colunas, chamada Novelinha do Dia a Dia, mas não tinha ideia da extensão de sua produção. Lúcio sonhava com crimes. Os via por todas as partes, o que me leva a crer que, sim, quase tudo é ficção em Lúcio Cardoso. Arriscaria dizer que ele comete em suas páginas muitas verdades, ou melhor, verossimilhanças. Na maior parte dos seus escritos, Lúcio é um autor de invenção. Mesmo quando escreveu as suas memórias num dos maiores livros da sua vida, O Diário, foi ainda mais falso e paradoxalmente verdadeiro. Lúcio foi um artífice da literatura, e seu único compromisso com o real era com sua escrita, entendida como registro de sua experiência. Talvez por isso, Alceu Amoroso Lima tenha cunhado a famosa frase na qual afirmava que Lúcio não era um escritor, mas um criador de atmosferas. O mundo real, no entanto, o infernizava.
E foi por causa desse mundo que aceitou escrever diariamente a coluna Crime do Dia. Acreditava que o jornalismo era um empecilho para a literatura, um modo de permanecer longe da sua escrita. A cada artigo de jornal sentia que matava a arte. Dizia ele: e quantos livros a menos são esses horríveis dias arrastados em redações de jornais? Quantas obras, quantos empreendimentos, quanta glória sufocada. Nada existe de mais atroz para o escritor do que a necessidade de ganhar o seu sustento com as próprias mãos. É uma dupla condenação ao cativeiro. Lúcio já era um escritor famoso, lido por vários leitores e acompanhado por fãs, os lucistas. Os lucistas acompanhavam Lúcio por todos os bares, era uma coisa assim meio fanática, quando se tornou colunista de à noite. Havia publicado a maior parte de sua grande obra e disputado espaços prodigiosos na literatura brasileira durante 20 anos, dos anos de 1930 a 1950. Conhece desde muito jovem o debate e a polêmica. Com suas duas primeiras novelas, de tons regionalistas, Maleita, de 1934, rejeitada por ele anos depois, e Salgueiro, de 1935, angariou a antipatia dos comunistas, que o taxaram imediatamente de catolizante, e dos regionalistas por considerarem o livro pouco social. Embora Maleita fosse um romance aparentemente social, como quase todos escritos nos anos de 1930, não era politicamente de esquerda ou de qualquer outra bandeira política. A narrativa, no entanto, mergulhava seus personagens em dúvidas, em questionamentos. Personagens que, aos poucos, abandonam a luta e se tornam cada vez mais devotos de um Deus que, como os homens, fracassa. Maleita foi escrito aos 22 anos. É nele que introduz, pela primeira vez, a ideia do fracasso como o maior aliado humano. No livro, perdura a luta entre o mundo civilizado e outro encoberto por dúvidas e desespero. As críticas, em parte, vieram dessa ideia do fracasso e da redição de um Deus apaziguador. Jorge Amado, que era tão jovem quanto Lúcio, viu no romance uma tendência religiosa, cheia de catolicismo. As críticas que o autor baiano fez ao romance são fortes. Romance de simples literatura, romance para divertir leitores gordos e ricos, romance com hálito de poesia e, o mais grave, catolizante. Ser um escritor católico, nos anos de 1930, era uma postura política. Além do modernismo continuador, sem rupturas, pregado por Alceu Amoroso Lima, o grande crítico católico, o grupo era contrário a toda a filosofia de vanguarda empreendida pela Semana de 22. Os anos de 30 foram marcados por diferenças ideológicas, oposições estéticas e filosóficas que dividiram o cenário da literatura brasileira. E desde então, essa polaridade, que está de volta, mais quente do que nunca, permaneceu simbolicamente colada às paredes da cultura brasileira. Em 1934, ter um livro taxado de catolizante soava como uma forte acusação e poderia ser desestabilizador para um jovem escritor. E Lúcio tinha apenas 22 anos. Como Jorge Amado, nasceu em 1912. Para vocês terem uma ideia, no mesmo período, o editor e poeta Augusto Smith, da Smith Editora, suprimiu o nome Católica de sua livraria, que antes de Smith Livraria Editora era a Livraria Católica. Com o novo nome, pôde apostar tanto na literatura e ensaio de conservadores, como na nova safra de autores preocupados com questões sociais, como Jorge Amado. A saudável turbulência do período não afetou a decisão literária de Lúcio, que no ano seguinte à publicação de Maleita surge com Salgueiro, livro também em tons regionalistas que se passa no Morro, na Tijuca, bairro que conheceu na sua infância. Salgueiro acendeu a ira de Jorge Amado de vez. A partir daí, Lúcio sempre esteve no centro de grandes polêmicas. E as polêmicas da década de 50 sucederam as da década de 40, que por sua vez sucederam as de 30. Após o conturbado final de 30, com a frustração da crítica, 2 livros renegados e uma intensa campanha defensiva, Lúcio inicia a década de 40 com as novelas Céu Escuro e O Desconhecido. Em 43, publica o romance Dias Perdidos, considerado autobiográfico. Dias Perdidos tem momentos de profunda beleza pictórica, uma característica sempre muito presente em toda a sua obra, as imagens humanas e da natureza praticamente fundidas. E os enredos roteirizados, herança de sua paixão pelas artes e pelo cinema. Lúcio foi cineasta, ele chegou a fazer 2 filmes.
Em 1944, entretanto, que lança Inácio sua primeira obra de cunho fantástico, que inaugura uma fase denominada pelo Mário Carelli de satânica. Na sequência de Inácio, escreve O Enfeitiçado, cuja publicação só ocorre quase uma década depois. No período, Lúcio escreve para os jornais e fala sobre o seu desejo de ter as novelas ditas satânicas continuadas, e nos mostra clara intenção de dar à sua obra um projeto total, sempre fechado em trilogia. A primeira trilogia imaginada por ele, ainda na década de 30, se chamaria Luta contra a Morte, da qual fariam parte os livros A Luz no Subsolo, Apocalipse e Adolescência. Esses últimos nunca foram feitos ou finalizados. Depois surge o projeto Mundo Sem Deus, do qual fazia parte as novelas Inácio, Enfeitiçado e Baltazar. Essas duas últimas novelas também só seriam publicadas décadas depois. E assim completaria o conjunto de livros em torno da ideia de um mundo povoado pelo diabo a partir do fracasso de um Deus contemporizador. Nesse mundo, o homem é aniquilado pelo mundo do sono, pelo ódio, pelo tédio, pela cobiça, pela carne, pela insatisfação, orgulho, fantasia, vaidade, pelo terror e pela violência. Enfim, pelo crime. E, ao mesmo tempo, pelos mais humanos aspectos da vida. Todos os projetos de suas trilogias jamais foram levados ao fim. Após esse longo silêncio, ele ficou 9 anos sem publicar, somente em 1959, Lúcio surge com um livro realmente novo, Crônica da Casa Assassinada. Como ele próprio explica ao seu editor, Daniel Pereira, da José Olímpio, em carta de mais de 54, a crônica não faz parte desse universo do mundo demoníaco, de Inácio, Enfeitiçado. Com ela retoma um drama familiar, das inter-relações, dos jogos de poder, uma narrativa verossímil, dentro da perspectiva cardusiana e não de um romance social. Na carta para o seu editor, Lúcio lamenta os anos de inatividade e vê a perspectiva de publicar pelo menos um de seus 3 livros projetados e recuperar com isso o tempo perdido. Mas, e essa foi a minha indagação quando eu comecei essa pesquisa, o que fez Lúcio Cardoso nesses anos de inatividade? É aqui que começamos nossa história. É quando acontece uma enorme produção de contos, crônicas e material jornalístico, sendo que a imensa produção de crônicas sobre crime viria somente a partir de 1952. A obsessão com crime vem de longe e se perpetua em suas páginas do diário. Lúcio tem um diário, não sei se vocês conhecem a obra dele, mas ele fez um diário de 1949 a 1961, que eu acho uma das obras-primas da literatura brasileira, porque é um autor lendo autores e refletindo sobre o momento presente, o que acontecia na sociedade naqueles anos, e as obras que ele estava lendo, interagindo e relacionando com a sociedade naquele momento. A obsessão com o crime vem de longe, muito antes de se tornar o cronista de À Noite e muito antes de se tornar um jornalista. Lúcio passou todo o final da década de 40 e o início de 50 analisando, selecionando crimes noticiados na imprensa. Se indagava constantemente sobre a origem da maldade. A ideia do crime, no entanto, era analisada como algo maior do que o fait divers que selecionava e comentava em seu diário. A maldade era vista por ele como uma epidemia, a epidemia de um sistema, Lúcio, uniformizador que reduz, corta e planifica os alicerces fundamentais da existência humana. Ao analisar a obra de Jean Genet, escreve em seu diário, Lúcio, curiosa a ideia de preservação de valores fundamentais do homem através do mal. Genet é um sintoma vivo, um grito de repulsa, de violência e de audácia contra esse sistema uniformizador. Genet e Dostoiévski são escritores com quem dialoga em seu diário em busca de uma compreensão maior sobre essa banalidade do mal. Genet buscou também na religião algumas respostas, nem sempre encontradas. Uma das ideias centrais da obra de Lúcio é essa luta permanente entre a ausência e a presença de Deus, o bem e o mal e um mundo impossível. Todo o meu ser, dizia ele, é uma aventura impossível, um sonho e extermínio. A maldade, o crime e as paixões estão em constante conflito com a consciência, a fé
e o Cristo. A casa é assassinada, o mundo está sem Deus, a maldição governa. Tocar o solo cotidiano da imprensa e do mundo do crime foi uma experiência radical na vida do escritor. Em grande estilo, estreia sua coluna de crime no dia 2 de abril de 1952. O jornal estampa a novidade dentre suas manchetes de capa, com direito à foto do seu mais novo colunista. O engraçado é que na foto ele tinha 22 anos e na época ele já tinha 40. A primeira crônica foi Assassino por Engano, sobre a tragédia de um jovem morto por um homem atormentado com a repentina gravidez da filha. Nas primeiras colunas, os personagens eram decalcados do cotidiano da reportagem policial, mas com o passar dos meses as histórias ganham autonomia e se afastam do mundo objetivo e dicotômico do crime. A coluna foi pensada para um leitor específico e alguns ingredientes eram indispensáveis para capturá-lo: os crimes passionais e os triângulos amorosos. Mas o espaço não foi criado para atender ao já raro leitor de À Noite, periódico do quadro de jornais encampados pelo Estado Novo na década de 40. Com os novos tempos e a falta de investimento do governo na imprensa estatal, a administração de À Noite vê seus rendimentos diminuírem na medida que o governo Vargas perde prestígio. No início da década de 1950, À Noite precisava recuperar seu crédito, mas foi um fator externo e maior responsável pela criação da coluna e, sobretudo, pela busca de Lúcio Cardoso para conduzi-la. Um ano antes, em 1951, surgiu um dos projetos mais ambiciosos de jornal popular da capital, A Última Hora, de Samuel Weiner. Dentre os seus colaboradores, destacava-se Nelson Rodrigues, que havia estreado no UH em 17 de setembro de 1951 com a coluna Atirem a Primeira Pedra. A descrição da coluna de Lúcio poderia ser aplicada à coluna de Nelson, que 2 meses após sua estreia mudaria o nome para A Vida Como Ela É. A coluna de Nelson não só foi um estrondoso sucesso, como ocupou o imaginário da classe média urbana, com histórias cheias de paixões e erotismo, com triângulos amorosos, crimes e outras picardias, consagrando o estereótipo suburbano carioca. Nelson vinha de muitos outros sucessos na imprensa, como o folhetim que assinava como Susana Flegg em O Cruzeiro e peças de teatro. Mas com a coluna foi diferente. A Vida Como Ela É incendiara a cidade, nas palavras de Rui Castro. A coluna de Lúcio, no primeiro momento, trouxe aqui e ali ingredientes de A Vida Como Ela É, mas aos poucos ganhou autonomia e linguagem própria. Lúcio e Nelson estavam à frente de um mesmo desafio: chegar às classes populares por meio das histórias cotidianas reinventadas a partir do desvelo do moralismo latente, do machismo e do conservadorismo social. O fato é que Nelson, jornalista tarimbado, conseguiu com a sua linguagem e seu vívido interesse pelo inusitado invadir o imaginário carioca com as ousadas narrativas da intimidade dos seus personagens suburbanos, quase sempre numa leitura moralista. Tanto que A Vida Como Ela É foi publicada por 10 anos, ao passo que a coluna de Lúcio, 1 ano e meio depois, chegava ao fim. Lúcio e Nelson nasceram também no mesmo ano, em 1912. Lúcio, Nelson e Jorge Amado. E construíram trajetórias intelectuais e literárias opostas, porém convergentes de alguma forma. E não era a primeira vez que se viam disputando o mesmo espaço. Se Nelson atacava os pederastas, como dizia, em suas crises de obscurantismo, Lúcio se assumia homossexual em seu diário. Se Nelson desejava ser o grande romancista, foi Lúcio que se tornou o grande escritor. Mas ambos tinham como matéria-prima o subsolo das relações humanas e suas ânsias, e preenchiam as lacunas do cotidiano com tabus. Lúcio, como disse antes, era um grande artesão da literatura. Exercia total controle sobre seus personagens, sobre seus atos e suas aparições em cena. Em seus rascunhos, depositados na casa de Rui Barbosa, podemos ver como ele montava cada personagem, estudando desde o seu gestual até a sua psicologia. Não há acaso e nem inspiração nos romances de Lúcio. Há muito estudo e controle. De certa maneira, esse foi o modo que encontrou para manter sob o seu domínio uma coerência estilística e conceitual. Até certas sombras, há muitas sombras na obra de Lúcio,
passavam por um estudo prévio e designavam perfeitamente um significado para as ações humanas que ele queria projetar. Não estava em seus planos descer ao rés do chão. Rés do chão é como uma vez Antônio Cândido chamou a crônica, né? Ele tem um famoso artigo do Cândido dizendo o rés do chão. Mas na coluna do jornal não havia tempo e espaço para aprofundamentos. A Noite era um diário popular de 16 páginas voltado para a pequena burguesia. Diariamente, mais de uma notícia sobre crime era espantada em suas páginas. Títulos como "Já pescou 22 cadáveres na Guanabara", "Assassínio da lua cheia", "Tirou foto antes de estrangular a jovem" eram frequentes. O assunto crime ocupava pelo menos 2 páginas inteiras, a de número 2 e a 12, onde ficava a coluna de Lúcio. O escritor teve que abrir mão de seus planos literários, extremamente organizados e estudados. As histórias saíam direto da máquina de escrever para o clichê do jornal. Não passava pela escrita manual e, com isso, ganhava um discurso objetivo, urgente, sem as tantas nuances e as sombras típicas de sua narrativa. Para o jornalista Sousa Dantas, um dos poucos contemporâneos a escrever sobre essa passagem da vida de Lúcio, ele não se afastava, apesar disso, né, da urgência, ele não se afastava nessas crônicas diárias de certo clima de seus livros maiores. Misturavam-se na prosa com que enchia 2 compactadas colunas realismo e poesia, predominando os casos de paixão desatinada pelos quais experimentava enorme fascínio. Levou para a atividade jornalística as vivências das noites passadas em claro, em contato com toda uma fauna madrugadora, que ele costumava ouvir de coração aberto. Raimundo Sousa Dantas foi o único contemporâneo de Lúcio, dos tempos de À Noite, a relembrar as colunas de crime que o escritor produziu naqueles anos, de 1952 e 53. Nas páginas do jornal, Lúcio dava vida ou a renovava a partir do seu próprio enredo ficcional. As histórias de mulheres e homens sem qualidades ou cheios de qualidades foram contadas em 265 crônicas. Nesse período, revelou crimes, fossem latrocínios, homicídios, suicídios, crimes por acaso, por erro ou por pressa. Eram crimes cometidos por indivíduos que pertenciam à nova configuração social e econômica que surgiu nos anos de 1950. Embora os papéis sociais fossem marcados pelas fortes diferenças de gênero, pelo machismo e pela divisão de trabalho e classe, Lúcio fez um recorte muito especial da cidade e dos seus habitantes. E espelhava sua coluna na nova onda comportamental que varria, sobretudo, a pequena classe média urbana. Os leitores eram os mesmos das revistas ilustradas que alimentavam um sonho de consumo visto pela primeira vez no país. O modelo americano de carros e refrigerantes chegava ao Brasil. Aproveitando-se da sua arguta observação, deu a esses personagens mais do que simples transposição da realidade para a ficção. Lúcio colocou nesses textos da urgência uma série de questões que jamais pensaria em abordar de maneira tão objetiva em seus outros escritos. Primeiro, porque estava em contato com as notícias policiais do jornal, em que a vida humana é narrada a partir do espetáculo do sofrimento, da perda e do esvaziamento do indivíduo em função da fábula e da moral da história. Segundo, porque era imperioso produzir diariamente uma média de 8.000 caracteres por dia, um conto, uma crônica por dia, com início, meio e fim, enredo completo e, claro, o efeito único que faz uma história banal ganhar recursos para manter no leitor uma expectativa crescente até o auge. Nas suas crônicas, registrou partes do Rio e da Baixada. Falou da Lapa, de Nova Iguaçu, de Paquetá, do Morro do Salgueiro, do Centro, do Leblon e de Ipanema. Evocou um Rio de pensões e das primeiras lojas de departamento, da Casa Sloper e da Sears, e de restaurantes famosos como Confeitaria Colombo, e ruas centrais como Douvidor e Gonçalves Dias. Expôs seus personagens ao racismo, ao machismo da época e também à sua própria misoginia, acentuada na maioria dos textos. As mulheres se tornavam assassinas por futilidade, tédio, como ocorrido em O Crime da Praia, Os Alfinetes de Prata, O Poço, dentre várias outras crônicas. E os homens matavam por descontrole ou por ciúme, como em O Açougue, O Vestido de Baile ou O Monstro de Olhos Verdes. Dentre os temas mais recorrentes estão o crime passional, os triângulos amorosos, a mulher, a cidade, o trabalho, o sexo, o misticismo, a Igreja Católica, a violência sexual e, curiosamente, a presença de estrangeiro
estrangeiros, fossem ciganos ou europeus judeus que se refugiaram na cidade durante a guerra. Lúcio tinha, dentre os amigos, muitos estrangeiros que se refugiaram, como a Vieira da Silva e o Arpazene, por exemplo, ele frequentava, havia essa troca. A enorme galeria de tipos inclui ainda malandros, usurpadores, garotos assassinos, garotos de programa, padres, profanadores e etc. Surge pela primeira vez na prosa do escritor a vida íntima de trabalhadores humildes. Há uma ênfase muito maior no trabalho do que em seus romances. São costureiras, relojoeiros, empregadas domésticas, pequenos comerciantes que enfileiram a história. No nosso conto emblemático, se ele existisse, uma mulher seria a protagonista, uma vez que 80% das histórias têm mulheres como personagens principais. A morte não era o fim de todos os crimes, mas sim a loucura, o sexo, o triângulo amoroso ou a doença. Outro tema bastante conhecido dos nossos personagens cardosianos surge na maior parte das crônicas, o fracasso, que disputa a primazia com a morte. O crime passional foi um dos temas mais abordados nas crônicas. Em seguida vem o gênero policial, com os ingredientes dúvida, suspense, perseguição, análise e revelação. Mas o que surpreendeu nesse quesito tema foi a presença de crônicas em que a memória e as lembranças predominam a história. O cenário, como prevíamos, é majoritariamente urbano, tendo o mar, as praias e as ilhas. Ele amava Paquetá. Ele tinha várias crônicas sobre Paquetá. E nos contos que eu editei em 2012, ele escreve a maior parte, contos da ilha e do continente. A ilha é Paquetá. Em minha leitura sobressaíram alguns aspectos. O primeiro, um certo memorialismo melancólico de histórias de uma infância anônima, como no poético A Casa, em que um jovem retorna ao local da infância quando não há mais ninguém à sua espera. Um segundo tema que merece ser destacado é a inserção de ambientes físicos religiosos, não só o católico, com suas igrejas e conventos. Mas muitas histórias se passam em terreiros de Umbanda e Candomblé. Além dos religiosos, há a presença frequente de videntes e outros místicos. O Lúcio tinha um vidente em São João de Miriti. Vale a pena ler a parte do diário só sobre os videntes. Onde eu estou? Em O Profanador, temos um exemplo de crônica em que o efeito único é usado com destreza pelo autor. Na história, um padre se torna assassino para defender a igreja de um jovem líder de uma gangue de rua, que resolve invadir a sacristia e roubar o cálice de ouro. O medo do castigo divino divide o grupo e paralisa a gangue. Mas o líder invencível sobe os degraus e ergue a taça de ouro ainda com vinho, e morre pelas mãos do clérigo. Vou ler um trechinho da crônica. Avançou como um sinal para que a turma o seguisse, mas ninguém ousava dar um passo. Ele voltou-se, as feições contraídas, amava aqueles grandes lances, as repúdias e a imposição final da sua vontade. 2 ou 3 rapazes, subjugados, deram alguns passos. Ele então bradou: covardes, vocês vão ver como se age. Avançou para o altar-mor, uma vela nas mãos, reflexos de ouro cintilavam a sua passagem. Toda uma vida estranha e efêmera fazia palpitar as imagens. O morcego irrompeu de uma das pequenas janelas e mergulhou cegamente no espaço livre da nave. Ernesto, sem hesitar, chegou ao último degrau, estendeu a mão, abriu o tabernáculo e se apossou do cálice. Voltou-se e, durante 1 minuto, o objeto refulgiu na semi-escuridão. Ainda há resto de vinho, pessoal! Exclamou, e levou o cálice aos lábios. Nesse momento, trêmulo, o cobertor escorrendo-lhe aos pés, o vigário atirou. O estampido reboou surdamente pela igreja. Ernesto ainda ergueu o cálice, que chispou 1 minuto, tombou de suas mãos, rolou até embaixo. Ferido, ele procurou apoiar-se ao altar, mas o tiro fora mortal, e ele rolou, arrastando a toalha na queda. Paralisados, os rapazes contemplavam a cena, e então, no silêncio, onde só se ouviu o estertor do agonizante, o padre avançou, empunhando ainda a arma vingadora. O ambiente clerical é cenário de muitas crônicas em que há uma disputa entre os mundos religiosos e o externo. Uma disputa sempre travada com violência.
Numa dessas histórias, Lúcio coloca em questão 2 tabus, a homossexualidade e o suicídio. A ira da freira e o desespero de 2 meninas transformam um conto orfanato, ele tinha vários contos orfanato, quase uma obsessão, numa das histórias mais contemporâneas da extensa lista. Aqui ele não segue mais a receita anterior de retirar da realidade do noticiário suas histórias. Ao contrário, cria uma realidade em que alguns valores estavam sendo colocados em questão e em debate por meio da ficção. Vou ler um trechinho pequeno do orfanato. Uma freira fala para a outra. Coisas muito graves se passaram ontem aqui. E numa linguagem obscura, sibilina, referiu-se a qualquer crime monstruoso e secreto cometido por 2 meninas. E todos os olhares, como se traduzissem através de suas palavras a condenação das colegas visadas, voltavam-se implacáveis para Estela e Sofia. Esta última trêmula e pálida, os olhos baixos, como se reconhecesse toda a extensão da culpa. O ambiente do orfanato, como local de confinamento e repressão, surge em mais de um texto. No segundo conto, chamado Orfanato 2, a jovem protagonista vê na morte de uma das internas uma beleza maior do que a vida e decide organizar a sua própria morte com calma e resolução. Nesta crônica, Lúcio apresenta o suicídio como um gesto metódico e apaziguador. São muitos os tipos criados pelo escritor e as situações que envolvem o gênero feminino. Mortes trágicas, seduções fáceis, ciúme masculino que redunda em morte, repressão e violência fazem parte do universo dessas mulheres, além da propalada disputa e intriga femininas, que tem um conto incrível chamado Os Alfinetes de Prata. Não é confortável o lugar feminino na obra de Lúcio Cardoso. Basta relembrarmos algumas de suas personagens marcantes em seus romances, como Nina, da Crônica da Casa Assassinada, ou Adélia, de O Enfeitiçado. A primeira, Nina, uma mulher forte, cuja modernidade é incompreendida pelo clã rural tradicional e decadente dos Menezes. A segunda, Adélia, é fraca e submete-se às traições de sua mãe, a vidente Lina de Valflor, que a prostitui disfarçadamente. Em Um Crime do Dia, a coluna, de cada mulher vitoriosa temos 50 assassinadas, esquartejadas, sedutoras, prostituídas, fúteis, violentadas e latras. Nos questionamos quem é essa mulher cardosiana que representa a maior parte dos personagens em suas histórias. São assassinas, vítimas? São trabalhadoras? Lúcia desenvolveu uma enorme galeria de mulheres. São as principais personagens. A coluna, como explicamos anteriormente, era voltada para o público urbano e suburbano. E os personagens espelham a realidade dos leitores de jornal. Mulheres da pequena burguesia que se dividiu entre os afazeres domésticos e o trabalho. Violeta, da crônica A Sedutora, nos lembra Nina, que só surgiu 7 anos depois como a personagem de Crônica da Casa Assassinada. O espírito do escritor trabalha em direção sempre a uma única obra. A obra literária não é acabada nem inacabada, ela é, como escreve Blanchot. Portanto, podemos acrescentar que o escritor trabalha em torno de sua grande obra, a qual ele pertence, não importando muito o formato, os gêneros, os temas. As várias obras de um autor estão em permanente contato, pois todas confluem para essa obra única. Percebemos nessas crônicas, sendo feitas para a imprensa e por isso estando sob o signo da urgência, que o jornalismo emprega suas narrativas, pedaços dessa grande obra cardosiana. 6 anos após o fim da sua coluna de crime, Lúcio lança Crônica da Casa Assassinada. A crítica à crônica foi impiedosa. O sugerido incesto entre Nina, personagem principal, ameaçada pelo clã dos Menezes, e seu filho André, atiçou a ira de todos os conservadores, à direita, à esquerda, etc. Recebeu duras críticas da intelectualidade acadêmica, do jornalismo, da igreja. Mas alguns fortes o defenderam, como Raquel de Queiroz, grande Raquel. A recepção, em 1959, foi um escândalo, e dessa vez foi Lúcio Cardoso que incendiara a cidade. É quando ressurge de quase uma década ausente da grande literatura, se dedicando às miudezas para a sobrevivência. Lúcio foi acusado de todos os possíveis crimes morais ou amorais, mas foi a partir desse bom escândalo que o escritor sacudiu o status quo brasileiro, mantendo o leitor sempre na beirada da morte, nessa posição de mal-estar e, ao mesmo tempo, dominado pelo clima de mistério e pela paixão da sua obra.
um autor que possibilita a esse mesmo leitor uma viagem aos mais insondáveis gestos humanos, pensamentos e ações reais que beiram sempre o irreal e o absurdo. A Lúcio coube a missão de nos revelar o desconforto, e desvelando os pequenos crimes, os grandes gestos, deixou uma obra completa, imensa, que essa casa de Machado de Assis e de todos vocês soube muito bem premiar em 1966 com o Prêmio Machado de Assis. Para finalizar, eu gostaria de ler uma pequena entrevista que ele deu no auge da fama, ou da crítica, ou da polêmica, de 1959, para sairmos um pouco impregnados dessa coisa Lúcio Cardoso. 5 minutos com Lúcio Cardoso. É tão pequenininho. Questionário para o autor de Salgueiro e A Luz no Subsolo, cuja obra inclui o poema em prosa, o conto, a novela, o romance e o diário. Pergunta: como situa seu último romance, Crônica da Casa Assassinada, no conjunto de sua obra? Resposta de Lúcio: como um chão onde devesse levantar um edifício. Sei o chão e o céu, e do resto não sei mais nada. Qual o melhor romance que leu em sua vida? Nunca me esquecerei de Natasha voltando do seu primeiro baile. O herói existe sim. Guerra e Paz, de Tolstói, é o romance. Qual a maior peça de teatro que leu em sua vida? Macbeth. Qual o maior escritor estrangeiro vivo? Laurence Durrell. Qual o maior nacional vivo? Otávio de Faria. Qual o maior poeta nacional vivo? Marcos Conder Reis. Falávamos dele agora há pouco. E o nosso maior poeta entre os mortos, aquele cujo destino me é uma perpétua atração, Álvares de Azevedo. Qual o nosso maior romancista entre vivos e mortos? Machado de Assis. Qual o maior poema que leu em sua vida? Os bens e o sangue desse raro espécime de falta de calor humano que se chama Carlos Drummond de Andrade. Se tivesse que reiniciar sua vida, por onde começaria? Queria, como tenho feito, derramar meu sangue do mesmo modo, mas que ouvissem melhor a sua música. Pergunta: ao reiniciar, gostaria de ser o mesmo? Gostaria de ser intensamente o romancista Lúcio Cardoso, desde que soubesse ter para com ele um pouco mais de piedade do que tenho tido. Não é, Clarice? Ele faz essa perguntinha. Outra pergunta: quais os escritores que mais influíram em sua formação? De nada sei, se bem que me lembre muito. 3 amigos me ensinaram a ciência de não me trair: Otávio de Faria, Cornélio Pena e Vito Pentanha. Qual o conselho que daria a um jovem que se inicia? Ser jovem, ser horrivelmente jovem. Qual o maior prosador brasileiro entre os vivos? Em matéria de linguagem, a literatura brasileira pertence a 2 príncipes, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Que profissão gostaria de exercer? A de escritor. Está satisfeito com essa profissão? Não. Gostaria de tomar um uísque com Deus e sugerir que a sua criação está errada nos pontos exatos pelos quais mais me interessa, o erro mesmo. O que representa para você a condição do escritor? Um modo de agonizar com os olhos abertos. Você gosta de viajar? Viajo sem descanso, mas quieto. As paisagens é que circulam em torno de mim. Lúcio nunca viajou, ele nunca saiu do Brasil. Como desejaria morrer? Sabendo que tenho um amigo para me estender a mão e, no último instante, ouse apertar a minha entre as suas. Está escrevendo um novo livro? Não sei. Apenas de vez em quando sou mais palavra do que a realidade. Escrevo-me. Obrigada. Bom, como a Valéria começou dizendo que o tempo todo ela tentou não aceitar o convite, eu começo o comentário dizendo que ainda bem que aceitou. Ela nos trouxe com isso esse Lúcio boêmio, aflito, angustiado, grande escritor, e um pouco desse Rio de Janeiro onde ele viveu, também de boemia, como se dizia, né?
e um pouco do jornalismo nesse momento mudando após o Estado Novo e a redemocratização, jornais caindo, jornais subindo, e essa indefinição ainda do jornalismo entre a cobertura do fato e a criação literária, que isso é muito característico desse momento. Não sei se no resto do mundo também, mas aqui foi muito típico isso. Quer dizer, não é por acaso essa emulação de Nelson Rodrigues e Lúcio Cardoso nesse momento. É muito impressionante a gente imaginar que tinha a escolha desses dois num determinado ponto. E o Lúcio, reconhecido em geral pelos pares e tudo, como um grande romancista, um escritor de verdade, embora não com todo sucesso depois. E o Nelson, pelo contrário, como o grande jornalista. E depois essas coisas vão mudar um pouco na medida em que o Nelson vai se impondo como dramaturgo inegável, com a força que tinha e tudo. Tinha mais um problema aí. É que a disputa entre Nelson e Lúcio, assim, daria uma tese, né? Eu fiz uma parte da minha tese sobre um pouco essa disputa. Porque, entre outras questões, o Lúcio se ressentia muito porque ele nunca foi visto como o grande dramaturgo, inventor do novo teatro. E foi. Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro a fazer as peças modernas. E depois que veio o Nelson. Então, a guerra entre os dois era uma coisa assim muito impressionante. São os três que nasceram no mesmo ano, né? Você vê Lúcio, Jorge e Nelson. E eles viviam brigando, né? Eles viviam se engalfinhando porque tinham posturas muito diferentes e que distantes mesmo. E já que você falou nisso, eu pedi para você desenvolver um pouquinho essa questão do Lúcio com o teatro, porque você passou muito rápido por isso e ficou parecendo que não tinha muito aí. Não. O Lúcio fez uma série de peças, né? Ele foi o primeiro a escrever para o Teatro do Negro, né? Em 1949, se eu não me engano. Ele fez a primeira peça para o Teatro do Negro, chamado O Escravo. E é a primeira peça encenada por um ator negro no Brasil. Então, tinha todo esse movimento do teatro do final da década de 40, e aí tinham as companhias, né? Os comediantes, os Iembinski, e nesse momento é que entra o Nelson. Há uma disputa até por patrocínio. E já existia patrocínio no teatro naquela época. E o Lúcio ficou muito... Porque a chegada do Nelson com vestido de noiva é um negócio assim impactante, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma entrevista muito interessante do Nelson com o Otto Lara Rezende, que o Nelson fala que ele queria ter escrito a Crônica da Casa Assassinada. Que ele queria ser... O Nelson, por outro lado, também tinha essa questão, porque ele nunca aceitou o fato de ser cronista. Ele queria ser grande escritor, ele queria ser romancista, mas não dava para ser tudo, né? Então, eles brigaram, eles ficavam ali nessa celeuma, nessa questão, mas o Lúcio ficou muito ressentido, e na crônica, no diário, a gente percebe esse ressentimento quando ele diz: o teatro nunca se lembra do que eu fiz para o teatro. É sempre o Nelson antes. Não dá para a gente consertar isso. Tá. Obrigada, Valéria. Acho que isso ajuda muito a elucidar essa tensão entre os dois. Acho que, além do Rio, do teatro de tudo, tem um outro aspecto também, que é a questão de ser moralizante ou imoral, né? Os dois foram chamados de imorais a vida toda e de moralizantes pela outra corrente sempre. Quer dizer, isso mostra, é muito um retrato da sociedade brasileira nesse momento, né, que precisava que alguém dissesse a ela de fora o que era certo e errado, o que era decente ou indecente, moral ou imoral, etc. Você mencionou de passagem também a questão do Lúcio ter sido cineasta, feito 2 filmes, sim, etc. Fez. E sem desenvolver muito isso agora, porque não é nem tanto o caso aqui, mas eu queria mencionar
o filme do Paulo César Saraceni sobre a crônica da Casa Assassinada, com a deslumbrante música de Tom Jobim sobre isso. Quer dizer, é todo um conjunto de estímulos e de reconhecimento de uma criatividade que merece ser relembrado, e num momento em que a gente celebra o que ficou de fora aqui. Quer dizer, acho que também Tom Jobim foi outro que foi considerado, chegou a ser considerado para se candidatar a essa casa e morreu antes, mas teria sido o primeiro músico, a coisa aqui. Acho que, girando em torno dessa cadeira 41, nós vamos repensando elementos da cultura brasileira e de toda uma constelação em torno desses criadores. Queria te agradecer muito pela sua contribuição de altíssimo nível hoje aqui para nós, com esse texto sobre Lúcio Cardoso. Lembrando que o filme, inclusive, já que eu falei nele, o filme foi censuradíssimo, foi um dos filmes mais censurados que nós tivemos durante o governo militar. A crônica? Da crônica da Casa Assassinada, chegou a passar, foi retirado, e expressamente foi mencionado que não podia ser visto por levantar questões de incesto e da homossexualidade. Então, não, quer dizer, é uma coisa muito forte o questionamento que esse homem faz a crônica, do comportamento. A crônica foi a crítica, né? A crítica da crônica sobre a questão do incesto, do Timóteo, do homoerotismo e tudo mais, foi. E o que eu acho mais incrível é Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, a coragem naquele momento, ela foi aos jornais e escreveu. Então, também tem esse lado interessante da gente anotar. Ótimo. Muito bom de você ter resgatado isso. E agradecemos também você ter nos trazido, de certo modo, a voz do Lúcio no final, com essa deliciosa entrevistinha, assim, que nos possibilitou ouvir melhor sua música, como ele diz aí, que era o que ele gostaria de que sua música fosse ouvida. Esse ciclo continua na próxima terça-feira, sempre às 17h30. A próxima conferência estará a cargo do professor Felipe Botelho Correia, e vamos focalizar outro maldito, Lima Barreto, em revista. Obrigada.